Percorrendo sobre a malha da figura a seguir, movimentando apenas para cima ou para a direita, partindo do ponto a quantidade de caminhos que chegam até o ponto D, passando por B, mas não por C, é igual a... Bom, mais um problema de malha, nós já fizemos esse tipo de exercício, tanto como exemplo das aulas teóricas, quanto nos exercícios da lista. Nós vamos calcular para determinar os caminhos que ligam A até D, passando por B e não por C, desmembrando esse problema em pedaços. Então eu tenho aqui de A, se eu quero passar em B, eu vou calcular os caminhos que ligam A a B, e depois eu quero de B chegar em D. Mas observe que de B para D tem uma exigência que é a de não passar pelo ponto C. Então nós queremos sair do B e passar em D e chegar em D sem passar por C. Então, no primeiro momento, vamos esquecer essa não passagem pelo ponto C. Então, primeiro, vamos nos ocupar de calcular os caminhos, a quantidade de caminhos, que saem de A e chegam até B. Então, de A até B, observe que cada tracinho aqui para cima vamos chamar de vertical, cada tracinho para a direita que for percorrido de horizontal. Para sair de A e chegar até o ponto B, nós temos que necessariamente percorrer 4 tracinhos, sendo 2 deles horizontais e 2 deles verticais. Ou seja, todas as variações do tipo V, V, H, H, cada uma das sequências possíveis, ou permutações possíveis desses 4 objetos V, V, H e H, representam caminhos que vão de A até B. Então a quantidade desses caminhos vão ser dadas por 4 fatorial, dividido por 2 fatorial, vezes 2 fatorial, o que nos leva ao resultado de 6 possibilidades. Ou seja, existem 6 caminhos que levam A até B. Vamos escrever isso aqui em cima. E para cada um desses caminhos, vamos tentar agora, que aí eu vou usar o princípio multiplicativo, para cada um desses caminhos vamos calcular a quantidade de caminhos que vão de B até D sem passar por C. O que agora, evidentemente, faz com que o nível de complexidade seja maior. Porque eu tenho que ligar B a D, mas com a condição de não passar em C. Então, no primeiro momento, eu vou, inclusive, ignorar essa condição. Nós vamos calcular a quantidade de caminhos que sai de B e que vai até o ponto D, independente de passar ou não em C. De B para D, independente de passar ou não por C. Ou seja, todos os caminhos passando em C ou não passando em C. Então, eu fiz muito grande aqui, deixa eu fazer um pouquinho menor. Então, de B para D. Observando que de B para D, nós vamos ter 2 tracinhos verticais e 4 horizontais. Ou seja, nós vamos precisar de 6 tracinhos para ligar os pontos B e D. Então, são 2 Vs e 3 Hs, em qualquer ordem entre eles. O número de ordem entre eles vai nos mostrar o número de caminhos que ligam B a D. Então nós vamos ter um total de 6 fatorial, dividido por 2 fatorial, por conta dos 2 tracinhos verticais, 2 Vs, e ainda 4 fatorial, que são os 2 Hs. Então isso vai nos mostrar 15 possibilidades. Ou seja, existem 15 caminhos no total que ligam os pontos B e D, passando em C e não passando em C, ou não passando em C. Quer dizer, todos os caminhos, alguns passam em C e outros não. É claro que nós estamos interessados apenas naqueles que não passam em C. Mas eu vou calcular a condição que nega esta. E, como eu já tenho todos os caminhos que ligam B a D, passando ou não em C, agora vai ficar mais fácil, porque eu vou calcular os caminhos que passam em C, os caminhos que ligam B a D passando em C. Ou seja, os caminhos que saem de D e chegam a C, e depois aqueles que saem de C e chegam a D. Ou seja, eu estou calculando os caminhos que vão de B a D passando em C. E aí, se eu descontar esse cálculo que nós vamos fazer dos 15 totais, aí vão restar aqueles que não passam em C.
Então, quantos são os caminhos que ligam B a D passando em C? Então, primeiro calculamos os caminhos que ligam B a C, e observe que de B a C eu vou ter que fazer um único tracinho vertical e 2 tracinhos horizontais, ou seja, então, 3 fatorial, que são 3, 1V e 2Hs, dividido por 2 fatorial, por conta dos 2Hs, e 3 fatorial sobre 2 fatorial, 3 possibilidades. Então, existem 3 caminhos que ligam B a C. Da mesma forma que de B a C, de C para D, eu vou ter que fazer um traçado, um tracinho vertical e 2 horizontais. Então, a quantidade de caminhos é o mesmo 3. Então, de C a D, 3 possibilidades. Então, quer dizer que de B a D, passando em C, nós vamos fazer todas as variações. Para cada um dos 3 primeiros, eu tenho as 3 possibilidades dos caminhos de C a D, há um total de 9 caminhos. Ou seja, 9 é a quantidade de caminhos que vão de B a D, passando em C. Então, como 15 era o total de caminhos que ligava B a D, independente de passar ou não em C, se nós subtrairmos desses 15 os 9 que calculamos agora, que são aqueles que passam em C, significa dizer que os 6 que representam o resultado dessa diferença representam os caminhos que ligam B a D sem passar em C. Então, como nós temos 6 caminhos que ligam B a D sem passar em C, fazendo todas as variações para cada um desses caminhos, os 6 primeiros caminhos que ligavam A até B, nós vamos ter um total de 36 caminhos que ligam A até o ponto D, passando em B e não passando em C. Então, resposta, letra E, 36.